A igreja, né, ela está bastante familiarizada com a expressão evangelho, né? Mas, infelizmente, a igreja, de uma maneira geral, ela tem uma certa confusão do que significa de fato o evangelho, né? Há uma alegação de que a própria igreja está confusa sobre a definição do evangelho. Então a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão, o porquê que isso é uma realidade, para depois então a gente aprofundar um pouco mais sobre o evangelho. Tá? Então assim, na semana passada a gente viu que o evangelho é uma expressão que a igreja usa muito, mas sem entender muito plenamente o seu significado, né? Então, assim, falamos a linguagem do Evangelho, mas raramente aplicamos o Evangelho a todos os aspectos da nossa vida, porque justamente a gente tem uma dificuldade de entender exatamente o que é o Evangelho. A gente não costuma trabalhar o Evangelho a todos os aspectos da vida por conta da nossa deficiência em entender o que o Evangelho é. No entanto, é exatamente essa aplicação que Deus quer de nós. É exatamente isso que o Senhor quer que a gente faça na nossa vida. A partir do nosso entendimento, compreensão, né, aceitação do Evangelho, a gente possa viver o Evangelho. Porque o Evangelho é nada menos que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, para a transformação de vidas. E nós cremos que a gente precisa crescer no Evangelho. Há uma passagem bíblica muito interessante, que é a passagem de Colossenses 1:6, que vai dizer que os crentes de Colossos, 1:6, eu vou ler para vocês aqui, vai dizer que os crentes de Colossos, eles cresciam no Evangelho. Olha o que diz o texto. Que chegou a vós e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. O que chegou até eles que estava crescendo e frutificando? O verso 5 do capítulo 1 de Colossenses vai dizer que é o Evangelho. Lá no finalzinho do verso 5 você vai ver, é o Evangelho que chegou, a verdade, a palavra da verdade, a palavra do Evangelho. Foi o que chegou aos Colossenses e também está em todo o mundo frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Então a gente precisa estar crescendo no Evangelho a cada dia. O Evangelho precisa estar frutificando a cada dia. E o Evangelho crescendo e frutificando constantemente significa que tudo está relacionado com o Evangelho. Deus, a humanidade, a salvação, a adoração, os relacionamentos, as compras, vendas, o lazer, o trabalho, a estética, a personalidade, as emoções, tudo, absolutamente tudo está relacionado com o Evangelho. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão, esta alegação de que, infelizmente, a compreensão do Evangelho ela está, às vezes, equivocada por parte de algumas pessoas, para que a gente possa depois, então, aprofundar. A gente tem dito também que fazer discípulos foi e ainda é o chamado número 1 da igreja, é a prioridade da igreja, de cada cristão. Mas o fazer discípulos e o fortalecimento de discípulos está insoluvelmente ligado ao Evangelho. O Evangelho faz parte, então, da fundação do mandamento maior deixado por Jesus aos seus discípulos. O Evangelho precisa ser definido antes de, então, de podermos ser obedientes a esse mandamento de amor. Foi isso que a gente aprendeu e é isso que a gente está aprendendo desde então, a partir da semana passada, e temos aprendido em alguns momentos da nossa história, com certeza. A gente viu que o Evangelho ele é definível, né? O Evangelho ele pode ser definido, né? A gente percebeu isso na semana passada. Vimos os passos importantes que a gente precisa dar para definir, para conhecer melhor o Evangelho a partir de 1 Coríntios 15,
verso 1 ao 4. A gente viu ali alguns elementos importantes no que tange ao conhecimento do Evangelho, né? A questão do convite, a questão das obras, a questão de Cristo, do amor, a questão da morte, do pecado. Depois a gente organizou isso corretamente, logicamente, a fim de a gente poder entender melhor o significado do Evangelho, compreender o passo a passo, a dinâmica bíblica do Evangelho, na ordem, digamos assim, lógica, não só cronológica, do texto de 1 Coríntios 15. E aí a gente chegou à conclusão na semana passada de que, depois de a gente organizar essa sequência, torna-se óbvio que os 3 primeiros conceitos que a gente aprendeu ali são referentes à má notícia e que os 4 outros conceitos são referentes às boas notícias, às boas novas. São 7 conceitos que nós aprendemos, né? E ao final temos aí um convite para receber o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o último aspecto. Então, por que usamos essa sequência então? A resposta é porque essa é a sequência que Deus usa. Primeiro a má notícia e depois a boa notícia da obra sacrificial de justificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a palavra do Evangelho, então, literalmente significa boas novas. No entanto, para a gente colocar as boas novas no contexto, elas precisam ser precedidas por uma explicação de uma má notícia que é enviada, é noticiada ao homem. Essa má notícia do Evangelho é a história sobre o porquê razão cada um de nós que vimos a este mundo, que estamos neste mundo, que estamos peregrinando aqui, vivemos aqui com um vazio em forma de Deus, no âmago do nosso ser, no âmago da nossa alma. E aí depois então a gente apresenta as boas novas do Evangelho, que são a história daquilo que Deus tem feito para preencher esse vazio, mas muito mais do que isso, para glorificar o seu próprio nome. Ele fez isso para tornar possível o fato de sermos perdoados, justificados e recebermos o dom da vida eterna. Deus fez isso quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, tal como as Escrituras dizem, né, que ele morreria, que ele seria sepultado e que ao terceiro dia ele ressuscitaria, levantaria do túmulo, tal como os profetas também haviam predito. E depois, então, a gente faz um convite importante, uma oferta estendida por Deus a todos aqueles que estão sendo chamados para a sua família. E esta série, então, que a gente tem iniciado, ela explicará a razão pela qual a morte e a ressurreição de Jesus Cristo são o coração e a essência do Evangelho. Se o Evangelho, então, é prioridade, é a resposta a todos os nossos anseios mais profundos, aquilo que o nosso coração mais anseia, aquilo que o nosso coração mais deseja, então a prioridade que a gente tem então é obter então uma compreensão clara e completa do Evangelho, lógica do Evangelho, e devemos ser capazes então de diferenciar o Evangelho, que é um produto da razão humana, o Evangelho dos evangélicos, do Evangelho da Bíblia, do Evangelho das Escrituras, e a gente não pode jamais prescindir de pregar essa mensagem. E é exatamente isso então que nós estamos fazendo hoje aqui. Nosso desejo aqui, a partir dessa leitura de 1 Coríntios 1:17, é dizer que nós não podemos pregar outra coisa a não ser o Evangelho, porque é o Evangelho que é capaz de transformar a vida das pessoas. Foi exatamente isso que Paulo disse aqui aos Coríntios no capítulo 1, versículo 17. Ele disse assim: porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Então vamos primeiro examinar 6 maneiras ineficazes, equivocadas, tá? Comuns, que pastores usam para explicar
o Evangelho em seus sermões, que na verdade depõem contra o verdadeiro Evangelho e que a gente precisa, de alguma forma, se esquivar disto, fugir disto, para a gente compreender corretamente o que o Evangelho é. Então, vou colocar aqui, então, para os irmãos compreenderem, aprenderem, saberem 6 maneiras de se comunicar, de se falar do Evangelho de uma maneira ineficaz, de uma maneira completamente equivocada, explorando assim o Evangelho de uma forma equivocada, ineficaz, que são usados nos sermões. Então, você já avaliou, a minha pergunta que eu vou começar aqui fazendo é, você já avaliou a sua habilidade de ouvir sermões centrados no Evangelho? Você consegue distinguir o que é e o que não é um sermão centrado no Evangelho? Você já se autoavaliou para saber se o que você tem pregado, ensinado, está centrado no Evangelho? Se você é um ouvinte do Evangelho, você tem a habilidade de discernir o que é o que não é uma mensagem centrada no Evangelho? E se você é um pregador do Evangelho? Se você prega o Evangelho, seja no púlpito, seja as pessoas, você já conseguiu se autoavaliar se aquilo que você tem pregado e compartilhado com as pessoas é o Evangelho? Você consegue distinguir isso? Você consegue perceber essa questão? Você é hábil para entender essa questão? Diz para mim, você acha que consegue discernir, distinguir o que é e o que não é o Evangelho de Jesus? Fala para mim. Conta para mim, você consegue? É claro que é uma pergunta retórica, né? Para te fazer pensar, para te fazer refletir aí na sua casa agora, onde você está. Claro que eu não quero que você responda nesse exato momento, agora, mas faça isso para você mesmo. Tenta avaliar aí. Você consegue, tem a habilidade de distinguir, avaliar o que é e o que não é o Evangelho a partir de uma mensagem? Você que prega, você consegue avaliar, se autoavaliar para saber se você está pregando ou não o Evangelho? Então vamos ver 6 maneiras ineficazes de explicar o Evangelho em sermões, para que a gente possa então aprender a como o Evangelho ele deve ser falado, deve ser pregado, e também aprender como ele não deve ser pregado, a partir dessas 6 maneiras ineficazes de se explicar o Evangelho. Vamos então à primeira delas, pedindo ao Senhor que nos abençoe à medida que a gente for falando aqui, né? Primeira coisa, a gente percebe que pastores, eles muitas vezes, né, confundem a pregação da palavra com a pregação do Evangelho. Gente, eu vou ser bem objetivo aqui, bem básico, porque o nosso objetivo aqui é trabalhar no Evangelho básico. A primeira coisa que a gente precisa dizer aos irmãos é que há pastores que confundem a pregação da palavra com a pregação do Evangelho. Como assim, pastor Felipe? O que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer aqui, com esse primeira maneira ineficaz, inapropriada de se explicar o Evangelho num sermão, é que muitas pessoas acham que o Evangelho ele é pregado, é ensinado automaticamente, concomitantemente, à medida que a gente prega a palavra. Eu vou pregar a palavra, então, porque eu preguei a palavra de Deus, eu estou pregando o Evangelho. Mas isso é um equívoco muito grande, muito grande. É bastante comum a gente ouvir pastores pregando sermões, explicando por que Jesus morreu, o que foi realizado na cruz, né? Pregando a palavra, mas sem muitas vezes explicar o porquê Jesus morreu, o porquê que ele foi
foi crucificado. E aí a gente tem uma pregação sobre a palavra, mas não a pregação do Evangelho. E é surpreendente, surpreendentemente fácil fazer estudos da palavra, aprofundar-se nos textos originais, no grego, no hebraico, em termos, em palavras. É suficientemente fácil a gente encontrar abordagens bíblicas, de personagens bíblicos, de histórias bíblicas, mas não abordando o problema central do homem e a maneira maravilhosa através da qual Deus resolveu resolver esse problema do pecado no homem. É possível as pessoas pregarem o evangelho, a palavra, a Bíblia Sagrada, mas não pregarem o evangelho a partir do texto que elas estão ensinando. E aí é que se encontra o grande dilema, o grande problema, porque a gente tem ouvido muitas pregações, muitas mensagens, muitas pregações, onde as pessoas pensam estar pregando o evangelho, mas não estão pregando o evangelho, porque não significa que eu estarei pregando a palavra e eu estarei pregando o evangelho. Não, é possível pregar a palavra sem pregar o evangelho. Como assim? Porque eu vou falar tudo o que o texto está dizendo, vou explicar todos os textos, vou explicar os detalhes da passagem, mas não vou falar daquilo que é mais central, daquilo que é mais nevrálgico, que é mais essencial, que eu devo pregar num sermão, que eu devo pregar num texto bíblico, que eu devo estudar ou explicar no texto bíblico, que é o Evangelho, né? A abordagem do porquê Deus resolveu enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Então é possível pregar ótimos sermões de como fazer isso, como fazer aquilo, 6 maneiras de fazer aquilo, 6 maneiras de fazer outro, 7 maneiras de fazer aquilo, 4 maneiras de fazer não sei o quê. É possível a gente dar muitas palavras, fazer muitas reflexões, sem explicar o problema do pecado, o qual coloca as pessoas em oposição contra Deus e as torna objetos da ira de Deus, sem pregar aquilo que Deus fez para resolver o problema da humanidade, que é o pecado. É importante a gente entender que mesmo as pregações mais bíblicas podem deixar de incluir o núcleo da palavra de Deus, que é o Evangelho. Muita gente prega história bíblica, mas não prega o Evangelho. Muita gente prega a Bíblia, a palavra, mas não prega o Evangelho, que é a mensagem central por trás de todas as passagens bíblicas, de todos os parágrafos de pregação, de todas as histórias dos personagens. É possível falar sobre Davi e não pregar o Evangelho. É possível falar sobre Sansão e não pregar o Evangelho. É possível falar sobre a passagem do povo de Israel no Mar Vermelho, mas não pregar o Evangelho. É possível falar de histórias e histórias bíblicas e não pregar o Evangelho, pregar um salmo e não pregar o Evangelho. É possível fazer boas pregações em vários gêneros literários, textos narrativos, textos poéticos, textos descritivos da lei, textos dos mais diversos, né? Textos como discurso, passagens das epístolas, passagens do Evangelho mesmo, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu posso pregar várias passagens, provérbios, salmos, livros proféticos, Apocalipse. Eu posso pregar várias palavras, pregações, dar vários estudos bíblicos, mas mesmo assim eu posso não pregar o Evangelho usando todo tipo de mensagem. Então eu preciso entender, e você também precisa entender aí em casa, que para pregar o Evangelho, não basta simplesmente abrir a Bíblia e explicar um texto. Nós temos que ir fundo, ir no centro, no nervo daquilo que Deus fez por nós através da pessoa e obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que você acha que pastores que pregam mensagens bíblicas falham na explicação do Evangelho, pastor Felipe? Por que você acha que muita gente prega a palavra, mas não prega o Evangelho, pastor? Porque poucas passagens, a gente viu isso na semana passada, poucas são as passagens das Escrituras que mencionam
explicitamente, expressamente o Evangelho, e menos ainda, existem passagens que o explique declaradamente. É muito poucas passagens de toda a Bíblia que vai falar isso explicitamente, expressamente. Então, muitos pastores optam por não explicar o Evangelho, ou mesmo não sabem como explicar o Evangelho, não se preocuparam, não fizeram uma pergunta central de toda a preparação de sermão, que é como que o Evangelho afeta essa passagem. E aí, a passagem da Escritura, que eles usam como base do seu sermão, acabam sendo pregações, acabam sendo textos que baseiam pregações de lei, pregações moralistas e legalistas, e não a mensagem que traz o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu estava com a Cíntia e o Luiz Fernando tomando café e eu mostrei a eles um sermão, uma mensagem de um grande evangelista, onde ele pregava ali fazia uma reflexão, cerca de uns 7 minutos. E depois que eu mostrei a eles o sermão, eu perguntei a eles: vocês conseguiram identificar o que está faltando nessa mensagem? E o Luiz Fernando, que está participando com a gente do curso de pregação bíblica, né, o Creio na Pregação, ele identificou, e depois a Cíntia também identificou, e eles falaram: está faltando Jesus, está faltando a obra de Jesus. E eu glorifiquei a Deus ali, porque eles conseguiram distinguir e discernir que dentro daquele sermão tinha tudo. O pastor falou sobre Jó, falou sobre Daniel, falou sobre Davi, falou sobre obediência, falou sobre aquilo que a gente faz para atrair a atenção de Deus, mas ele não falou de Jesus, ele não falou do pecado, ele não falou da obra da redenção, ele não falou daquilo que Deus fez para nos salvar e nos livrar de todo o poder do pecado e a prática do pecado. Então ele centrou a mensagem no ser humano. Você pode atrair a atenção de Deus, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você tem que ser como Jó, você tem que ser como Davi, você tem que ser como Daniel, mas não falou sobre o que Jesus fez por nós. Isso foi de fato um sermão onde a gente identificou que o Evangelho não estava ali. No entanto, não podemos esquecer que o Evangelho é a história global que une o sentido das Escrituras, dá sentido a toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Não há nenhum aspecto da palavra inspirada por Deus que possa ser separado do Evangelho. Não pode, não pode. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem hoje, com respeito aos 6 pontos, 6 maneiras ineficazes de se pregar o Evangelho num sermão. A segunda coisa que eu gostaria de passar a vocês é de que pastores pregam o Evangelho usando uma linguagem cristianês. Veja os irmãos que nós lemos um texto aqui em 1 Coríntios, que é o texto base do nosso estudo de hoje, que Paulo vai dizer que ele pregou a Cristo, pregou o Evangelho, e não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Esvaziar o significado da cruz. Então perceba, os irmãos, que é possível uma pessoa pregar a palavra e esvaziar o significado da cruz para as pessoas, porque muitas vezes ela se utiliza de uma linguagem que não alcança as pessoas. O Tim Keller, no seu livro Igreja Centrada, ele vai dizer que a pregação do Evangelho precisa ser feita com uma linguagem coloquial. Eu acho isso fantástico, essa percepção e essa dica que ele dá aos pastores, aos pregadores, porque quanto mais simples nós formos, quanto mais coloquiais nós formos, falarmos a linguagem que as pessoas entendem, melhor será para elas entenderem a mensagem do Evangelho. Então, assim, pastores que pregam o Evangelho usando uma linguagem cristianês, evangeliquez, que é aquela mensagem, aquela linguagem
que só os crentes entendem, só os evangélicos entendem, só os cristãos entendem, por isso que é uma mensagem cristianês, uma mensagem evangeliquez, é uma mensagem que só os cristãos, só os evangélicos usam. Quando pastores pregam esse tipo de evangelho, muita gente acaba não entendendo a palavra de Deus. Então, assim, você pode pensar comigo nessa ilustração. O pastor foi brilhante na mensagem, as pessoas o escutaram atentamente, passo a passo, e aí quando ele concluiu o culto, ele disse: eu tenho uma boa notícia para você hoje, né? Ao concluir. Aí ele fala, Manuel pagou por todos os seus crimes. Enquanto cantamos este último hino, eu convido você a vir à frente para receber Manuel em seu coração, para receber Manuel na sua vida, e vamos todos ficar em pé e cantar enquanto vocês recebem Manuel no seu coração. Aí as pessoas ficam de pé depois do culto, mas elas ficam confusas e começam a perguntarem umas às outras se elas tinham ouvido corretamente, né? Será que o pregador, será que o pastor disse realmente o que eu ouvi, que o Manuel pagou por nossos pecados, por nossos crimes? E todas as pessoas da igreja ficam se perguntando: quem é Manuel? Por que crime? Que crime é esse? Que Manuel é esse? Não estou entendendo. Espera um minuto. Quem nessa vida já ouviu falar de Manuel? Essa história parece estranha, mas é o que acontece em muitas e muitas e muitas igrejas, onde o pastor acha que ele está pregando o evangelho e os cristãos acham que estão ouvindo o evangelho. Vamos levar aí esse cenário para um outro cenário, para um culto típico da igreja, e perceber que quando o incrédulo ouve uma frase: Jesus morreu por você e pagou por todos os seus pecados, ele está perguntando ali: quem é Jesus? Quem é Jesus? Que pecados? Que crimes eu cometi? Que pecados são esses? Não estou entendendo o que o pastor está dizendo. Se você não explicar isso com detalhe para as pessoas que estão ouvindo e não entendem quem Jesus é, e não entendem sobre os seus próprios pecados, você não está pregando o evangelho para essa pessoa. Você está contando uma mensagem, uma história, mas as pessoas que estão ali não estão entendendo o que você está falando. É óbvio, é claro que Jesus tem um nome grandemente reconhecido, mas descobrir que existem pessoas que se dizem cristãs, mas não têm a ideia de quem é Jesus, é o que a gente precisa fazer. E o típico incrédulo que está ali ouvindo a mensagem, seja pessoalmente, seja virtualmente, não tem nenhuma pista de quem Jesus é. E ao ser abordado sobre o seu pecado, sobre a sua iniquidade, incrédulos podem até admitir que tem alguma falha aqui ou ali, mas eles não se consideram um pecador da forma como a gente muitas vezes pensa que ele se considera. Não, ele se vê basicamente como uma pessoa boa. Eu nunca cometi nenhum crime, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nenhuma maldade para ninguém, então eu sou uma pessoa boa. É assim que as pessoas se veem. O cristão, por outro lado, quando ouve a frase Jesus morreu por você e pagou por todos os seus pecados, ele pensa assim: meu pastor fez um grande trabalho ao compartilhar o evangelho hoje, mas a questão é: quem é Jesus? E por que eu preciso dele? O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que na cultura cristã evangélica, a frase Jesus morreu pelos seus pecados tem significado, mas para uma pessoa comum, isso tem o mesmo significado que eu dizer para ela que Manuel morreu pelos pecados dela, Manuel morreu pelos crimes dela, porque ela não sabe quem Jesus é. Ela não sabe quem Jesus é. Há uma grande tentação para se usar frases que são compreendidas somente dentro do contexto de certas pessoas, de grupos de pessoas que são pessoas evangélicas e cristãs. Então, usando-se esta linguagem, fará com que o visitante sinta-se demasiadamente como que do lado de fora da mensagem.
E cria-se a versão da igreja do tipo separatista. Tipo assim, um discurso evangeliquez, o discurso cristianês. E todos nós nos sentimos mais confortáveis com pessoas de mesmas ideias, e uma maneira de garantirmos isso é criando o nosso próprio vocabulário, criando a nossa própria linguagem. Mas, infelizmente, é também uma maneira infalível para excluir as pessoas que estamos destinados a conquistar. Então, gente, a primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês foi que muitos sermões que são pregados, infelizmente, não pregam o Evangelho. E outra coisa é que a gente precisa mudar o nosso tipo de linguagem para que a palavra do Evangelho, de fato, alcance as pessoas. Outra coisa importante que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte. Veja aí, os irmãos, uma coisa de suma importância que eu tenho para dizer a vocês. Pastores que pregam o evangelho confuso e fora de sincronia. Tem muitas pessoas que pregam o evangelho meio que esquizofrênico, meio confuso, e a gente não consegue, então, entender muito bem o que está ocorrendo com aquilo que ele está falando, pregando. É uma mensagem assim meio que colcha de retalhos, uma mensagem meio que Frankenstein, sem a gente poder compreender muito bem. Um pastor, ele compartilha com a gente algo bastante interessante, uma experiência que ele teve um dia, né? O pastor David Nicholas. Ele diz que ele ama aparelhos eletrônicos, né? Todo tipo de aparelho eletrônico. Irmãos, eu vou pedir uma licencinha só para vocês, para eu poder colocar aqui o cabo do computador, porque parece que desconectou aqui da parede, da iluminação, da eletricidade, e senão meu computador vai desligar. Só um minutinho que eu vou colocar aqui, dá licença. Agora sim. Então, assim, como eu estava dizendo, esse pastor, o pastor David Nicholas, ele diz que ele ama aparelhos eletrônicos, especialmente um que tem um controle remoto, né? A televisão. E aí um dia ele decidiu comprar uma TV nova e ele já sabia que queria uma TV de tela plana, aquela TV, né, que a gente tem hoje aí mais moderna, né, digamos assim. Mas aí ele foi na loja, né, para examinar as várias ofertas em que a loja poderia oferecer ali para ele comprar uma TV nova para a casa dele, as promoções e tudo mais. E aí quando ele chegou na loja, como é comum, um jovem viu ele andando, olhando as prateleiras, né, a vitrine, tá, de um lugar para o outro. Então ele veio até o pastor David Nicholas e fez a pergunta chave do vendedor: posso ajudar? Posso te ajudar a encontrar uma TV? Perguntou ele. Então, aí o pastor respondeu: bem, eu não sei muito bem qual é o aparelho que eu vou escolher, e eu preciso de uma ajudinha para fazer uma triagem e tudo mais. E aí, de repente, o rapaz começou a falar de todos os aparelhos que tinham na loja. Aí ele falou: a primeira coisa que você tem que decidir é o que você quer, se você quer uma LCD ou uma tela de plasma. Eu recomendaria de plasma, sempre porque você pode obter resolução HD TV. Eu amo HD TV. Você não ama HD TV? Eu acabei de assistir uma corrida e começou a falar da corrida na noite passada e eu assisti a corrida em alta definição, foi algo fantástico. A imagem era tão clara que você
podia ler até mesmo as etiquetas das camisas dos corredores. E cara, eu era um verdadeiro fã de fulano de tal, do Ayrton Senna, vamos supor, né? O Ayrton Senna, o Alan Prost, que é um corredor antigo. E aí eu afirmo assim, eu sinto muita falta dele, porque ele morreu e tal, não sei o quê. Aí o cara começou a falar, eu comprei alguns DVDs das corridas dele, gravei alguns vídeos, baixei alguns vídeos e assisto. Né? Inclusive, a gente tem aqui outro aparelho, que é não sei o que, o home theater, o DVD, e aí querendo vender, falando tudo. Agora veja esta TV aqui, a sempre Toshiba, vê a Samsung, vê não sei o que, vê a Philco, e começou a mostrar. E eu sei que o David Nicholas diz que ele começou a ficar confuso, né? Porque o rapaz falou tanta coisa, de filme de aventura, de filmes de ópera, de coisas que ele tinha visto e tal. Então, enquanto aquele jovem falava sobre as mais variadas ofertas de televisão que existia, ele foi saindo de fininho, porque ele não conseguiu entender muito bem o que se falava. Ele não conseguiu compreender com toda a clareza, né, com uma sincronia, a mensagem daquele rapaz. Né? Ele se distraiu com as mudanças de tópico em tópico, da forma como o rapaz falava, né? E aí ele não conseguiria encontrar a informação que ele precisava em um emaranhado de fatos, de histórias, de modelos de TV, de tipo. Ficou muita coisa, ficou muita informação. Tá, e o que isso tem a ver com a pregação e o evangelho? Infelizmente, pastores costumam fazer a mesma coisa. Eles começam explicando um ponto e se distraem com outros pensamentos, começam a falar de outras histórias, contam um testemunho e conta isso, conta aquilo. Você deve conhecer muitos pastores assim. Você já deve ter ouvido muita gente fazer isso. Eu já ouvi muita gente fazer isso. E começa a colocar um ponto aqui, um ponto ali, e a mensagem fica sem pé, sem cabeça, ou com pé, com cabeça, com olho. Parece um Frankenstein, parece uma mensagem esquizofrênica, parece uma mensagem confusa, fora de sincronia, como uma colcha de retalhos. A lógica do sermão, que deveria ser cuidadosamente considerada, não é considerada. E há então um salto desarticulado de pensamento a pensamento. Há uma série de palavras, de assuntos sendo falados num mesmo sermão. Pessoas que leem um texto, saem do texto, não voltam para o texto, ou pegam aquele texto e falam todo tipo de coisa em cima daquele texto, mas a mensagem central do evangelho não é pregada, não é anunciada. Aí as pessoas na audiência se recusam a dar tempo ou se esforçarem para compreender toda essa confusão. Por quê? Porque quando no púlpito há garoa, há neblina na congregação. Quando você não consegue chegar no ponto, você como pregador, como pastor, você que tem a responsabilidade de pregar, de ensinar, as pessoas que estão nos ouvindo também não vão conseguir chegar no ponto. E aí a gente tem essa problemática de pastores que pregam um evangelho confuso e fora de sincronia. E o evangelho não é anunciado. Outra coisa que a gente pode também enumerar aqui, queridos irmãos, eu vou colocar para vocês aqui no nosso quadro, é que pastores pregam um evangelho incompleto. É muito fácil a gente pregar um evangelho incompleto. Incompleto. Ou seja, imagine você precisando chegar a um determinado lugar e aí você pede informação e orientação a alguém. Vamos supor que você chega numa cidade, no aeroporto da cidade, aluga um carro, pede uma informação na concessionária do carro onde você conseguiu alugar o carro, para você chegar a um determinado lugar. Então você tem que chegar do aeroporto onde você está, do ponto onde você está, a um determinado lugar. E aí você pede a informação, só que a pessoa que te passa a informação
ela esquece de falar alguns detalhes desta informação para que você consiga chegar com segurança ao lugar onde você tem que chegar. Então as instruções foram incompletas. E aí você quer chegar a um ponto e você chega em outro ponto. Porque você não está com toda a instrução necessária para você chegar àquele lugar. Uma rota que você pegou, ela te levou para um outro lugar porque lhe faltou informações. Então, assim, é justamente isso que acontece muitas vezes com a pregação. Muitas pessoas que não são claramente dirigidas por meio de um sermão, de uma pregação, ao entendimento do Evangelho, pois seus pastores, pregadores, mestres omitem partes sequenciais e lógicas e cruciais da mensagem do Evangelho. Então, uma apresentação, uma mensagem, uma proclamação, uma comunicação incompleta do Evangelho resultará em uma compreensão errônea do Evangelho. Irmãos, não são poucos os lugares, eu não tenho dúvida de que pessoas, grande número de pessoas que foram inoculadas com o Evangelho incompleto, dizem, por exemplo, que aceitaram a Jesus em seus corações ou que fizeram de Jesus o seu Senhor e Salvador. O problema é que essas pessoas não sabem e não têm a menor ideia do que isso significa. O que significa aceitar Jesus nos seus corações? O que significa ter Jesus como seu Senhor e Salvador? E aí a gente tem um grande dilema, um grande problema. Por quê, meus queridos irmãos? Porque, infelizmente, há uma mensagem incompleta sendo transmitida. Uma mensagem incompleta sendo pregada. E aí eu digo aos irmãos que nós temos um grande problema aí. Outro problema que a gente pode destacar também é o problema de pastores que confundem fazer um convite com a pregação do Evangelho. Pense os irmãos comigo, por favor. O pastor vai pregar um sermão sem que o Evangelho tenha sido explicado. Ele prega uma palavra, conta uma história, dá um testemunho, fala de um texto, explica todas as partes do texto, mas não prega o Evangelho. E em seguida, no final de um sermão, ele faz o convite obrigatório para que as pessoas aceitem a Jesus em suas vidas, ou voltem-se para Deus, ou façam de Jesus seu Senhor e Salvador. Só que ele não explicou o Evangelho. As pessoas não sabem exatamente o que aquilo significa. Mas porque acham que tem que fazer o convite, que o convite é o Evangelho, porque confundem um convite com a pregação do Evangelho, aí eles acham que tem necessariamente que fazer um convite quando o Evangelho não foi ensinado, não foi explicado da maneira como deveria. E aí a gente tem um grande dilema, porque isso leva a duas coisas: a satisfação pessoal do pastor, a satisfação para os fiéis sentados no banco da igreja, pois o Evangelho foi proclamado, e os não cristãos tiveram oportunidade de se unirem à família de Deus. Aí, no caso, na cabeça deles, o Evangelho é o convite. E para os incrédulos, isso soa como um discurso de igreja, quando na verdade eles não entenderam o que aquilo significou. E isso se torna uma epidemia em muitas igrejas por aí que a gente conhece. Parece que num período muito grande aí da história da evangelização, essa questão dos convites feitos, dos apelos feitos, eles tinham essa conotação. Parecia que havia uma necessidade de se fazer convites, como que se o convite fosse o Evangelho. Eu tenho uma maneira de pensar diferente, que eu penso que as pessoas que internalizam o Evangelho, compreendem o Evangelho, realmente entendem a mensagem do Evangelho. Isso acontece com o tempo e elas vão então confessando isso,
e sendo integradas à igreja, e isso se confirma por meio de uma confissão pública de fé através do batismo. Então, o decisionismo é muito complexo. E eu digo aos irmãos, isso com base até mesmo em dado da agência Billy Graham de evangelização, onde o próprio pastor Billy Graham dizia que daquela multidão que muitas vezes se decidia nas suas conferências evangelísticas, nas suas cruzadas evangelísticas, ele acreditava que apenas numa visão otimista, numa perspectiva otimista, que apenas 5% daquelas pessoas que tomavam a decisão levantando suas mãos, de fato permaneciam na igreja, porque nem todas entendiam e compreendiam o evangelho. Então a compreensão do evangelho é algo mais... uma pessoa pode ser convertida instantaneamente? Pode, sem dúvida. Mas nós temos que entender que o evangelho não pode ser confundido, a pregação do evangelho não pode ser confundida com um convite. Não é o convite. É algo mais sólido. Outra coisa importante que a gente precisa dizer também aqui, gente, é que o evangelho não pode ser confundido com causas sociais humanitárias, porque há pessoas que pensam que estão pregando o evangelho ao encorajar outros a se envolverem em causas sociais humanitárias, como se isso fosse o evangelho, como se pregar o evangelho fosse necessariamente fazer atos de bondade e misericórdia e se envolver em causas sociais, quando na verdade não é necessariamente. E a gente vai explicar o porquê que não é. Sem o evangelho, gente, acabamos demonstrando o nosso amor, não o amor de Deus. Quando a gente vai fazer uma obra social de cunho sócio-evangelístico, qual é o objetivo como igreja, como cristãos? É demonstrar o nosso amor ou o amor de Deus? O nosso amor. Não, irmãos, não é o nosso amor, é o amor de Deus por eles. É o amor de trás para frente, que se lê. Muitas vezes, Roma, essa questão de que Roma era a salvação pelas obras, ou pregava facilmente a salvação pelas obras, tentando ganhar o favor de Deus com as nossas obras, com os nossos esforços, com os nossos desempenhos, é exatamente isso, amor de trás para frente. Mas a gente tem que mostrar o amor de Deus. O amor de Deus. Não o nosso próprio amor. Estarem envolvidos com projetos sociais, humanitários, trabalhar pela justiça, são alguns dos vários caminhos que nós, filhos de Deus, tomam por causa do Evangelho, por causa da mensagem de salvação, fazendo assim diferença no mundo em que estamos. Em um mundo cheio de doenças, em um mundo cheio de catástrofes, injustiças, as intenções de alguém que tem um coração amável devem se transformar em ações, é óbvio. Então Jesus disse aos seus discípulos que a marca de um verdadeiro filho de Deus é evidenciada quando ele manifesta vontade de alimentar os famintos, vestir os que estão nus, vestir os doentes, os prisioneiros, manifestar boas novas de salvação. Então a gente glorifica a Deus através das boas obras, que são resultados da salvação e da operação de Deus em nós através do Evangelho, obviamente. No entanto, se a motivação não é proclamar o Evangelho durante o processo, todo esforço se torna vão. Os esforços irão focar em nós mesmos e não na glória de Deus. E os holofotes voltam-se para nós e não para Deus. Então a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado com essa confusão que muitas vezes alguns fazem. Muitas vezes as pessoas se envolvem em obras maravilhosas de serviço para os marginalizados, para os necessitados, como meio não de glorificar a Deus, mas infelizmente de ganhar sua própria salvação. É assim que fazem os religiosos aí, de outras religiões, espíritas e outros mais, porque as obras pelas obras, essas outras religiões também fazem. E eles fazem pensando que ganharão a salvação por causa disso. Eles pensam que Deus ficará satisfeito com eles e, com base nessa satisfação, lhes considerar a salvação porque eles são pessoas boas. Em outras palavras, torne-se salvação pelas obras. Em vez disso, ao invés de derramar aí a graça de Deus salvadora sobre as pessoas, nós estamos achando que estamos fazendo bem para ganhar salvação. Muita gente faz assim.
principalmente pessoas de outras religiões. Então, os atos humanitários são formas maravilhosas de abertura para compartilhar o Evangelho. E eu quero glorificar a Deus aqui, abrir um parênteses para dizer que nós estamos muito felizes com o trabalho do Amar e Servir justamente por isso. A gente tem o tempo todo focado nessa questão, temos pregado a palavra de Deus todos os domingos pela manhã, falado do amor de Jesus e tantas pessoas que têm ido ali, cerca de 80, 100 pessoas, ouvindo a palavra de Deus todo domingo de manhã. Porque a gente crê que não basta só fazer o bem, a gente tem que pregar o Evangelho daquele que nos motiva e nos impulsiona a fazer o bem, as boas notícias de salvação em Jesus Cristo. A causa raiz de todos os males, de todas as questões sociais, de todas as mazelas que as pessoas vivem, tem a ver com o pecado. Então a presença do pecado no mundo é a raiz de toda a pobreza, é a raiz de todo crime, é a raiz de todos os vícios, é a raiz de toda a injustiça, e isso precisa ser mostrado às pessoas, e o Evangelho precisa ser pregado. Então, se os atos de benevolência são feitos sem compartilhar o Evangelho, eles servem apenas como curativos temporários, como paliativos. E muitas igrejas têm feito isso, usado de paliativo. Por quê? Porque pastores confundem, pensam que pregar o Evangelho é encorajar pessoas a se envolverem em causas sociais humanitárias. Eu não acredito assim. Se não ajudarmos as pessoas a entenderem a causa de sua dor e injustiça, se não ajudarmos as pessoas a entenderem o conceito de pecado, da má notícia e da boa notícia, nós não estaremos ajudando pessoas a saírem de suas prisões existenciais. Nós não estaremos ajudando pessoas a quebrar o ciclo da injustiça social. Não vamos levar pessoas à transformação de vida. Se não ajudarmos as pessoas a compreenderem que Deus fez um caminho para elas de escape eterno, então nós falhamos em dar a verdadeira esperança de salvação a essas pessoas. Entenderam, meus irmãos? Então, assim, nós precisamos deixar claro isso. Estamos chegando ao final, queremos, então, dizer aos irmãos que a gente precisa urgentemente de pastores que simplesmente tenham um compromisso de incluir o Evangelho no seu currículo de pregação. Nós precisamos de pastores que amem a palavra de Deus, que amem o Evangelho de salvação e que preguem a mensagem completa, total do Evangelho às pessoas. Eu não posso conceber como eu faço isso à luz daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Como que eu posso pregar o Evangelho destituído de seu poder transformador? Se o Evangelho está aqui escrito, no texto que a gente leu em 1 Coríntios 1:17, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Então, como é que eu vou pregar o Evangelho eu pregar a palavra sem usar o Evangelho? E olha que coisa, queridos, olha que coisa terrível, né? Muitas pessoas estão supondo que não existe de fato nem mesmo uma única pessoa em sua congregação, naquela congregação em particular, que precise do Evangelho. Eu fico pasmo com essa questão, né? A gente não pode pensar e presumir que as pessoas que estão nos ouvindo hoje não precisem ouvir. Muitos pregadores supõem que cada pessoa sentada na plateia é um crente com pleno conhecimento, plena prática do Evangelho. Será? Será que todas as pessoas da igreja estão plenamente conscientes e têm certeza plena do que é o Evangelho? Eu acredito que não. Quando a gente não prega o Evangelho, a gente está supondo que todos os fiéis compreendem o Evangelho e também a maneira pela qual ele deve afetar cada aspecto da vida, mas isso não é verdadeiro. Muitas vezes as pessoas se envolvem em obras maravilhosas de serviço, mas não sabem nada, praticamente quase nada do Evangelho. Então é possível esvaziar o Evangelho do seu poder?
Será que eu posso pregar uma palavra esvaziada do poder de Deus? Não, gente. Eu não posso apagar o poder de Deus, o poder da cruz, como disse o apóstolo Paulo aqui. Porque o objetivo de cada sermão deve ser a simplicidade, a clareza, a fidelidade para colocar o Evangelho como ponto central e ali as pessoas entenderem o que de fato significa o Evangelho. Numa pesquisa muito importante, a Lifeway e outras igrejas, uma igreja Spanish River dos Estados Unidos, a igreja em Boca Raton, eles fizeram uma pesquisa em cerca de 1000 sermões. 1000 sermões. Muito interessante a pesquisa que eles fizeram. Separaram pessoas, treinaram pessoas das igrejas e desta instituição chamada Lifeway, e eles fizeram pesquisa nos Estados Unidos com 1000 sermões. Foram às igrejas da região, ouvindo as pregações e anotando os pontos das pregações, e não foi muito boa aí o resultado, né? A surpresa que eles tiveram é de que 71% dos pregadores não mencionavam sequer uma vez o problema do pecado, o problema da morte e de que as obras não funcionam. Aqueles 3 primeiros pontos do Evangelho, eles não comunicavam isso. 14% apenas explicou que Jesus era Deus, o Filho que se tornou homem. Além disso, 82%, segundo a pesquisa, ignorou completamente mencionar que Jesus realizou uma obra na cruz. Somente 10% explicou a ressurreição e a sua importância. Então, gente, é uma mensagem incompleta do Evangelho. Isso é preocupante. A pesquisa também disse que apenas 6% dos pastores costumam apresentar uma configuração clara, lógica, completa e sequencial da má notícia e da boa notícia do Evangelho. Então, a gente precisa denunciar isso, gente. A gente precisa dizer que isso não pode permanecer dessa forma. Não. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, seja evangelisticamente, seja no púlpito. As pessoas precisam ter a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então compartilhe o Evangelho, meu irmão, por meio da pregação, por meio da evangelização, frequentemente com os membros da sua família, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, com pessoas com quem você tem alguma relação. Não omita o Evangelho, a mensagem da cruz, não usurpe a pregação, mas compartilhe a mensagem central que pode salvar pessoas. É a única mensagem que salva a gente, que salva as pessoas. Converse de forma fluente sobre o Evangelho. Compartilhe a má notícia e a boa notícia de salvação por meio do evangelismo pessoal, por meio da pregação, por meio do seu estilo de vida. A responsabilidade do pastor, por exemplo, é de ser consistente em seu compromisso com a pregação do Evangelho. A responsabilidade do professor de Bíblia, do professor, do líder de determinados departamentos, é de pregar o Evangelho àquelas pessoas sobre as quais eles têm responsabilidade de liderar. É responsabilidade de cada cristão, cada irmão, cada irmã, de estar pronto para compartilhar, explicar, esclarecer o Evangelho, para que sempre que surja uma oportunidade para isso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, por que nós estamos falando do Evangelho básico aqui? É de que é justamente essa repetição e essa reiteração da verdade de Deus que ajudará pessoas incrédulos, pessoas que estão lutando com a maior decisão das suas vidas e pessoas que precisam ser encorajadas, crentes que ainda estão caminhando ali, engateando na fé, pessoas que já estão a um ponto já de crescimento, desenvolvimento na fé. Todos nós precisamos desta palavra maravilhosa que Deus envia para transformar as nossas vidas em todos os aspectos dela. Todos nós. Todos nós, irmãos. Eu estou falando isso porque todos nós já ouvimos interpretações medíocres do Evangelho. Nós temos feito, muitas vezes, péssimas interpretações do Evangelho, e é por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto aqui. Somos parte do problema, muitas vezes. A igreja está confusa sobre o Evangelho, e as pessoas ouviram algumas interpretações medíocres, incompletas,
E pessoas até mesmo não acreditam mais que a igreja seja relevante ou que ofereçam resposta para a vida delas, justamente porque nós estamos falhando na pregação do Evangelho. Nós podemos ser parte do problema, mas aí a gente está sendo chamado pelo Senhor agora para ser parte do remédio, do antídoto. Deus quer nos usar. A esperança, ela ainda existe. Nós somos parte da geração que Deus quer usar para transformação das pessoas com as quais a gente tem contato. Deus está em uma missão, irmãos, de resgate, para libertar pessoas deste mundo corrompido que estão no mercado de escravos de Satanás. Ele está chamando pessoas para salvação. E ele tem a intenção de fazê-lo através de mim e você. Nós somos os agentes que Deus quer usar, os instrumentos que Deus quer usar para libertar pessoas. Então eu estou falando com você aqui para que você e eu mergulhemos juntos no Evangelho fundo. Vamos orar muito e ver o que irá acontecer através de um povo mergulhado, imerso, submerso no Evangelho. E começarmos a conhecer melhor, a acreditar e a compartilhar o Evangelho de uma maneira mais confiante às pessoas. Tudo isso eu estou dizendo, e eu concluo aqui, porque um bom discipulado começa com uma apresentação clara, completa, lógica e sequencial da má notícia e da boa notícia do Evangelho de Jesus. Por isso, a necessidade de nós estarmos nos aperfeiçoando, nos aprofundando na mensagem do Evangelho. E hoje a gente então falou sobre o discernimento do que não é o Evangelho e que muitas pessoas têm trabalhado assim equivocadamente, de uma forma inadequada.